sobre esse novo conflito de Israel agora com o Irã. Eu posso chamar agora, então, o nosso colunista, o Mário Sabino, para falar sobre Israel. Sabino, muito boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai ter ele? Perfeito, agora sim. Sabino, boa tarde. Boa tarde. Sabino, estava acompanhando aqui a sua coluna, né? Eu também convido a nossa audiência para ir lá ao metrópolis.com e acessar. O título da sua coluna é Irã, a esquerda repete o erro de 46 anos atrás. Acho que é importante a gente começar aí diretamente dessa forma com a sua coluna de hoje, falando, né, sobre o quanto o Irã tem repetido quanto a esquerda tem repetido esse mesmo erro. Eu lembro que do lado de Israel, Estados Unidos estão ali muito próximos, e do lado do Irã, uma grande potência que vem falando, né, que pode ajudar a tentar uma paz, é a Rússia, é o Vladimir Putin. Bom, o Putin era aliado, né, do regime iraniano, inclusive com fornecimento de material nuclear, né? Mas neste momento me parece que ele se distanciou um pouco, aliás, não pouco, muito, né, do regime iraniano. Obviamente ele não gostaria que os Estados Unidos entrassem no conflito, mas ele disse que manterá uma posição neutra, né? Até porque ele está mais ocupado com a Ucrânia, né, em fazer as porcarias dele lá na Ucrânia. A minha coluna de hoje, ela tenta recuperar de uma maneira muito breve, né, a história do suporte, do apoio que o Ayatollah Khomeini, né, o primeiro líder supremo da República Islâmica do Irã, teve da parte da esquerda, principalmente a esquerda francesa. O Khomeini se refugiou na França, depois de ter sido convidado a sair do Iraque, e na França ele era visto como um símbolo, né? Não só um símbolo, mas também como uma possibilidade legítima de alternativa ao regime ditatorial do Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos americanos. A esquerda francesa, principalmente, fez muito em prol do Khomeini, né, cega na sua busca por uma causa. Depois de maio de 68, né, da rebelião estudantil de maio de 68, e depois do final da guerra do Vietnã, né? Então, entre os luminares da esquerda que apoiavam o Khomeini, né, estavam, por exemplo, o Jean-Paul Sartre e o Michel Foucault, né? Isso tudo, quer dizer, eles não enxergaram aquilo ou não ouviram aquilo que o Khomeini sempre disse. Ele propunha justamente que houvesse no Irã uma república islâmica, né, uma teocracia, né? Mas naquele momento ali nos anos 70 havia na esquerda uma alquimia muito estranha entre marxismo e religião, né? Na América Latina, isso, por exemplo, deu na teologia da libertação. No caso do Irã, deu entre essa vertente aí da esquerda europeia e a vertente francesa, né, e a religião islâmica. Quer dizer, é uma mistura muito estranha, né, porque aparentemente são coisas inconciliáveis, né, marxismo e religião. Porém, essa alquimia foi feita e o Khomeini acabou chegando ao poder, né, em 1979, e não demorou a que uma parte da esquerda enxergasse de verdade do que se tratava. Porque um mês depois dele chegar ao poder, ele já obrigou que as mulheres usassem véu nos seus locais de trabalho. E todas as restrições à liberdade feminina foram avançando no decorrer de um tempo muito breve, até chegar a esse ponto aí que nós temos hoje, de mulheres serem mortas pela polícia da moralidade pelo fato
de não estarem usando o véu, de estarem usando o véu incorretamente, né? A esquerda não enxergou isso, ou fez vista grossa para isso, né, para os aspectos deletérios de uma teocracia. Na verdade, estava se trocando uma brutalidade de um regime ditatorial, de um Shah, né, de um soberano, de um monárquico no Irã, por uma outra brutalidade que se revelou ainda pior, que é a brutalidade do regime iraniano. Eu acho só muito emblemático até, né, que 46 anos depois você tem a esquerda apoiando o regime iraniano, né, contra Israel, porque o discurso na década de 70 era o anti-imperialismo, o anti-americanismo, né, hoje é o anti-sionismo. E como eu escrevo na minha coluna, o denominador comum de anti-imperialismo, anti-americanismo e anti-sionismo é o anticapitalismo, né? Quer dizer, da esquerda, né? Então, eu acho emblemático que a esquerda continue pensando como pensava há quase meio século, né, em relação ao regime iraniano, apesar de, durante todo esse tempo, o regime iraniano ter mostrado o que é. Quer dizer, assim, é um regime que se revelou extremamente opressivo em relação a minorias, principalmente as mulheres, né, são as mais atingidas. Um regime que apoiou atentados terroristas, grupos terroristas, né, e, no entanto, com todo esse histórico, você continua tendo o apoio da esquerda, não só francesa, né, mas a esquerda ocidental. E vendo esse conflito por muito mais tempo, né, Sabino? Nenhuma das partes mostra aí esse interesse em cessar fogo. Eu comentei do Xi Jinping porque ele ligou para o Putin para pedir calma, é justamente nesse sentido aí que você começou a falar, né, sobre o Putin num primeiro momento, se mostrado ali como, eu posso ser um país neutro para que vocês conversem sobre um cessar-fogo, e aí o Xi Jinping fez essa ligação para pedir calma, para que não haja essas grandes potências dentro dessa nova guerra, porque isso pode causar um problema muito maior e para o mundo inteiro. Mas o que a gente vê também do outro lado, até saiu aqui na capa do Metrópolis, mais uma fala do Trump, que deve decidir se entra na guerra ou não em 2 semanas. Fica desse outro lado o Trump dizendo, vou, hein, olha, eu posso atacar, mas não vou ainda, vou decidir daqui a pouco. É, E o, diga. o problema do Trump é principalmente é, o movimento que o apoia, né, o Make America Great Again, enfim, desses ultra conservadores, né, ultradireitistas, é, é contra, né, eles são isolacionistas, né, e foi com uma plataforma isolacionista que o Trump assumiu a presidência, conseguiu ser eleito, né? Tanto no aspecto bélico, digamos assim, né? O Trump vem se encarregando de minar as alianças dos Estados Unidos, a política de alianças que se estabeleceu depois da Guerra Fria. O Trump abriu uma guerra comercial, né? Contra aliados, né? Não só contra a China, mas também contra a Europa, né? É, então, você tem agora esse possível ingresso dos Estados Unidos no conflito, ele entra em choque com essa retórica isolacionista, né? O Trump queria retirar os Estados Unidos do conflito da Ucrânia, né? Não ser mais fornecedor de armas para a Ucrânia, disse que faria a paz em 24 horas, e o que se vê, obviamente, não é nada disso, porque a realidade não obedece à cabeça doentia do Donald Trump. E agora você tem Israel, que, como eu disse aqui, se não me engano, ontem,
né? Não restava outro caminho a Israel senão atacar o Irã. Isso, não, volto a dizer, não é, seria o caminho de Israel, ainda que o seu primeiro-ministro não fosse o Benjamin Netanyahu, né? Fosse um primeiro-ministro de esquerda. Importante dizer que 85% da população israelense apoia o conflito contra o Irã, que era o caminho, digamos assim, natural depois da dizimação do Hamas, do Hezbollah, né, da neutralização ali do que poderia ser uma ameaça na Síria contra Israel. Né? Então, o Israel está indo diretamente ao seu grande inimigo que se declarou inimigo, não é que Israel declarou o Irã inimigo, né? O Irã tem como objetivo de sua política externa primordial eliminar o Estado de Israel do Oriente Médio. Então, veja, aí você tem aí essa ameaça nuclear, né, contra Israel, e que é impensável que você possa ter um inimigo com capacidade de produzir bomba atômica, né? Israel já tinha isso no seu visor há muito tempo. Então, quer dizer, esse conflito, veja, ele terminará quando a capacidade nuclear iraniana for destruída, né? Eu não acho que Israel vai deixar o trabalho pela metade. Ele precisa dos Estados Unidos por causa da superbomba, né, da bomba capaz de atingir o complexo de Fordow, né, onde que está a 100 metros de profundidade, numa montanha, né, e essa é o único país que dispõe de uma bomba e de um meio de transportar essa bomba, né, que possa atingir esse complexo nuclear enterrado no chão, são os Estados Unidos, né, é o único país que dispõe desse armamento. Agora, o Trump está aí, então, entre fazer a coisa que seria, do ponto de vista militar, lógica, né, e tentando acalmar aí os seus aliados do lado do movimento MAGA, né? É, Vamos ver o que acontece, uma questão só política do Trump, né? O Trump não era, a princípio, contra que Israel atacasse o Irã. Ele achava que ainda poderia fazer um acordo nuclear em que o Irã renunciaria ao enriquecimento de urânio em níveis suficientes para fabricar uma bomba, mas depois, dos sucessos de Israel, né, nessa semana de ataques, ele viu que talvez fosse o caso de entrar também na história para acabar de uma vez com essa ameaça. Ainda é tudo muito, muito indefinido, obviamente, né? Volta e meia disse que o Irã está disposto a conversar com os Estados Unidos, mas, enfim, você vê em que base o Irã já não tem mais a mesma alavanca que tinha há uma semana. Importante dizer também que boa parte dos lançadores de foguetes, de mísseis do Irã foram destruídos, foi destruída por Israel. O Irã já não dispõe mais de tantos mísseis para lançar, né? Esses detalhes militares são interessantes, sabe? Porque você tem ali, aparentemente, o que o Irã tem eram 2.000 mísseis, né, diferentes tipos para lançar sobre Israel. Parece que já foram lançados 400, né? Só que Israel destruiu boa parte dos lançadores de mísseis que já estavam em falta no Irã. O Irã já não tinha uma quantidade suficiente de lançadores de mísseis para o seu arsenal. E agora tem ainda menos. Então, é possível que os ataques do Irã, aliás, é o que se prevê, que os ataques do Irã a Israel sejam cada vez menos intensos, né? Além disso, o espaço aéreo do Irã está nas mãos de Israel, né? Então, veja, no fundo, basta apenas bombardear esse complexo que está enterrado a 100 metros de profundidade, de Fordow, né,
onde há muitas centrífugas que enriquecem urânio, e acabou a ameaça nuclear, né? Uma possibilidade também que parece que está ficando mais delineada é a da queda do regime, né? Do regime iraniano. Isso está colocado, não sei se acontecerá, mas está colocado. Então, o que eu quero dizer é que esse conflito ele foi abrindo, em função do seu desenvolvimento, da maneira como ele se deu, está se dando, vai abrindo algumas possibilidades de finais, né? E todos eles ainda relativamente em aberto. Mário Sabino, nosso colunista. Bom, entra no metrópolis.com para acessar todos esses detalhes. Sabino que vem aí em cima dessas questões, principalmente em relação a Israel. A gente já falou bastante com o Sabino sobre Israel e Gaza e a Palestina, que o conflito segue, né, Sabino? A imprensa está muito focada agora no novo conflito de Israel com o Irã, mas em Gaza segue acontecendo também, né? Gaza continua sendo um problema. Eu reafirmo aqui o que eu já reafirmei ontem, né? Eu acho que o Netanyahu está, neste momento, completamente errado em relação a Gaza. Não há mais necessidade de ter a mesma intensidade da repressão militar, ali, das ações militares na faixa de Gaza, porque o Hamas realmente está, e agora ainda mais, né, com o Irã também é desmoralizado e enfraquecido, né? O Hamas já não tem mais a mesma força, né? Agora, você falou em Rússia, só gostaria aqui de salientar que obviamente é um evidente despautério você imaginar que a Rússia possa mediar algum conflito no mundo, sendo um país agressor, né, na Europa, né, com a invasão da Ucrânia. E ela aproveita hoje também que a atenção do mundo está mais voltada para o Oriente Médio, né, para submeter a Ucrânia a ataques covardes, né, com drones, atacando população civil. Quer dizer, houve ali um recrudescimento dos ataques da Rússia, né, para, enfim, deixar a Ucrânia ainda mais possivelmente enfraquecida, né, no momento em que se chegar ali ao início de uma negociação. O Putin, obviamente, é um outro tirano execrável, né, que pensa o mundo com uma cabeça imperialista, né, e que não tem, imagina, a menor condição de mediar nada, né, muito pelo contrário, né, seria um déspota e, se fosse possível, deveria ser derrubado igualmente, né, por forças democráticas no interior do seu país, talvez com a ajuda aí, com a mãozinha da internacional. Mário Sabino, muito obrigada, viu? Uma boa tarde. A gente conversa numa próxima oportunidade. Obrigado, Natália. Muito obrigado.